Amigos, oposto para dia 30. Hoje realmente as coisas pelos países nórdicos não correram pelo melhor. Também acontece. Portanto, falando aqui um bocadinho do que foram os jogos de hoje por terras nórdicas e daquilo que nós tínhamos falado no vídeo de ontem. Portanto, vocês não estão a ver nada. Portanto, vamos lá fazer já aqui um pequenino recap. Falamos aqui do mais do e-mail de gols ambas as partes 0-0. Não sei como é que foi o jogo, eu não vi jogo nenhum, ok? Não acompanhei absolutamente jogo nenhum em termos de futebol. Não sei se houve aqui, se foi um bom jogo, se foi um mau jogo. Foi um jogo dividido, se não foi, não faço ideia. Ok? Portanto, não faço la mínima como ha sido el partido. Não faço a mais pequena ideia, mas ficou 0-0. Tínhamos falado de mais de 1,5 e no gols ambas as partes. Falamos do Aken com o Gais, mais de 1,5 gols ambas as partes, ambas marcam. Vieram as 3 questões. Falamos no Varnu com o Elfsborg, outro 0-0. O único 0-0 da Liga Sueca ontem. Falamos do mais de 1,5 no gols ambas as partes. Acabou por não surgir. Veio o PSG-TR a nível de cantos HT do Paris Saint-Germain. O PSG não marcou em ambas as partes, gols em ambas as partes também não vieram, mas veio o TR do PSG e golos cantos na primeira parte. Nós tivemos 4 cantos, nós falamos na odd mais 3,5, também veio. Ok, agora falta aí o Flamengo. Vamos já falar do que é que vai ser o dia de amanhã, sem grandes demoras. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, de análise, prognósticos, cenários desportivos em apostas desportivas, neste nosso novo projeto. Se quiserem deixar aí o like, subscrever, comentar, ajuda imenso. Brann contra Sandhorf, estamos a falar Noruega, estamos a falar do terceiro que vai jogar contra o sexto. Estamos a falar de um Brann a 1.53, está a tabela classificativa. A 1.53, estamos a falar de um empate a 4.50 do Sandford a 5.25, mais do e-mail 1.12, mais do e-mail 1.44. Ambas marcam 1.51. Estamos a falar do Brann que nos últimos 5 jogos, desde 16 de maio, empatou a 2, venceu fora por 2-0 no dia 25 de maio. No dia 29 de maio perdeu 3-0 em casa com o Molde. No dia 1 de junho venceu o Christiansen por 4-2 e no passado dia 21 de junho perdeu com o Bodo por 3-0. Já o Sandford vinha de 5 jogos em que tinha ganho no dia 11 de maio 2-1, dia 16 de maio tinha perdido 3-1, no dia 25 de maio tinha ganho 3-2, no dia 1 de junho tinha perdido 3-2. Curioso, aqui venceu, aqui perdeu. No dia 26 de junho tinha ganho por 4-0. Não vamos aqui inventar muita roda. Mais do e-mail para o Brann, mais de um e-mail no jogo 1.12, acredito que venha a acontecer. Estão a falar de um terceiro contra um sexto, estão com uma distância pontual, ora bem 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 pontos. Ou seja, não é nada de impossível ver uma tentativa de aproximação por parte do Sandver tentar isso. Curioso que o Sandver ainda não empatou nenhum jogo, ou ganha ou perde. Ok? Nós fomos a ver o Brann em casa, tem 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, matou 14 golos, sofreu 11. O Sandver a jogar fora é das piores equipas do campeonato até ao momento, também só tem 3 jogos fora. Mentira, só tem 3 pontos fora, só tem em 5 jogos fora, venceu 1 e perdeu 4, marcou 6, sofreu 12 golos. Gosto da odd do Brann a vencer a 1.53. Acho que está ajustada para o que pode ser a realidade. Muito se vocês forem ver aqui o fator Brann em casa, que só tem uma derrota, 2 empates e 4 vitórias em 7 jogos, e que o Sandver a jogar fora das piores equipas. Nós fomos a ver o confronto direto entre estas equipas. Pintou em 74% das vezes, pintou o over 2,5. 50, naquela está. Naquela está, por acaso. Está aqui. O over 1,5 pintou em 82%. Em 9 dos últimos 11 jogos que eles tiveram, pintou o over 1.5. Nós fomos aqui a ver as tendências das equipas. Over 2,5 em 80% dos jogos do Brann, over 2,5 em 75%, 70% dos jogos do Sandver. Aqui não vamos inventar muita roda. Gols marcados em ambas as partes a 1.45. Parece-me interessante para o que pode ser o dia de amanhã sobre esta partida. Avançando, vamos voltar para a Suécia. Malmo contra o Malmo. Okay? Estamos a falar de primeiro contra quinto. Okay? Atenção que estas ligas periféricas, como eu lhe chamo, é sempre mais confuso para mim trabalhá-las, porque ainda estamos a aprender aqui e entender as equipas. Estamos a falar do Mjällby, que está em primeiro, 30 jogos, 30 pontos, 13 jogos,
9 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. O Malmo, que vem de 22 pontos, 13 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Estamos a falar de um Mjällby a 2.62, empate 3.25, Malmo 2.62. Estamos a falar do mais de 1,5 1.24. Gosto sinceramente da odd para o que pode ser este dia da manhã. Estamos a falar do ambas marcam a 1.67. O mais de meio está a 1.85. Se nós formos a ver, o Mjällby a jogar em casa é a segunda melhor equipa do campeonato. Em 6 jogos que fez em casa tem 5 vitórias e apenas um empate. Marcou 12, sofreu 3. O Malmo a jogar fora não está assim tão bem. 6 jogos, 2 empates, 2 vitórias, 2 derrotas, 7 gols marcados, 6 feridos. Nós fomos aqui a ver, em termos de confrontos diretos, o over 1,5 pintou em 73% das vezes. O over 2,5 em apenas 27% dos jogos. Ok, estamos a falar de Mjällby nos últimos 5 jogos. 15 de maio venceu por 3-1, 19 de maio em casa venceu por 1-0, 22 de maio venceu fora por 2-1, 26 de maio empatou fora a uma bola e no dia 1 de junho venceu por 2-0. Portanto, aqui algum interregno, se nós formos a ver 1 de junho para 29, temos 28 dias de diferença, portanto as equipas vão estar ainda um bocadinho a aquecer motores. Estamos a falar no Malmo que nos 5 jogos anteriores a isto tinha vencido o Halmstad, tinha empatado com a AEK, tinha perdido com o Gothenburg fora, tinha empatado em casa com o Aken a 0 e tinha vencido o mesmo Aken por 3-0 nas últimas 5 partidas. Não vamos inventar aqui muita roda. Gols marcados nas partes a 1.77. Gosto da odd de empate ou vitória do Mjällby a 1.44. Um bocadinho por esta questão do Mjällby em casa ainda não ter perdido. Certo, vai defrontar o Malmo, mas o Malmo não tem sido assim nada por aí além no contexto fora. Temos gols marcados em ambas as partes. Nós fomos aqui a ver. O Malmo até começa com muitos gols nos primeiros 15 minutos de jogo. Depois tem o melhor período no qual não sofre, mas sim marca. Mas as partes com mais gols dos jogos dos Malmos nos últimos 10 têm sido as segundas partes, quer a marcar, quer a sofrer. O Mjällby é um bocadinho o mesmo cenário, não sofre muitos gols na primeira parte, também não sofre muito na segunda e marca quase de igual forma em termos de gols marcados na primeira parte. Curiosamente, o melhor período das equipas em termos de gols marcados e sofridos no conjunto das duas coisas é os últimos 15 minutos de jogo. Nós vamos a ver, o Mjällby tem uma média de 2 golos marcados e 0.4 sofridos, o Malmo 1.3, média de 1.5 sofridos. Como vos disse, não vou inventar aqui muita roda, acho que gosto da odd do empate ou vitória do Mjällby a 1.44, se quiserem um bet builder entre Mjällby a 1.44 e menos 4 golos e meio dá uma odd de 1.57, parece-me interessante. Olhando aqui um bocadinho ao mercado dos cantos, o Mjällby anda com uma odd de cantos a favor na primeira parte 2.5, o Malmo de 2.6, mais 3, naquela está, espera aí, perdi o mercado. Perdi o mercado, amigos, procura-se mercado, olha, nem tem o mercado para a primeira parte de cantos este jogo, portanto ficamos pelo empate ou vitória do Mjällby, ficamos pelo mais do e meio e ficamos pelo bet builder que vos falei. Continuando por terras suecas, estamos a falar agora do Djurgården, que vai jogar contra o Norrköping. Djurgården 1.61, empate 4.10, Norrköping 5.0, mais do e meio 1.19, mais 2,5, perdi a odd 1.66, ambas marcam, está com modo 1.66. Também estamos aqui a falar de duas equipas que estão, digamos, a meio da tabela. Nós fomos aqui a ver, temos gols marcados, 80% dos jogos Norrköping pinta, ambas marcam, 50% dos jogos do Northern pintam, ambas marcam, raramente ficam sem sofrer, raramente ficam sem marcar também, dado muito curioso. Duas equipas muito propícias a golos marcados e sofridos, quer nas primeiras partes, quer nas segundas. Golos marcados em ambas partes está 1.61, parece-me sinceramente interessante. Se fomos aqui a ver as tendências, os confrontos diretos, o over 1,5 pintou 86% dos últimos 12 dos 14 jogos, o over 2,5 pintou em metade dos últimos 14 jogos que se disputaram. Eu sinceramente gosto do over 1,5, gosto da odd do ambas marcam, sinceramente. Olhando até aqui aos recentes partidas das duas equipas, perdeu 1-0, ganhou 1-0, empatou um igual, 4-0, 3-1. Norrköping perdeu 3-0, empatou um igual, venceu, perdeu 2-1, perdeu 2-1, empatou um igual. Nós fomos a ver mais registros do Norrköping, há vários, ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ainda vai ter mais, 6, 7, 8, 9, 10, ambas marcam nos últimos 15 jogos, 16 jogos. Se nós formos a ver aqui tendências das equipas, over 2,5, 80% das vezes, lá está. Gosto do ambas marcam, gosto dos golos marcados em ambas as partes a 1.61 e acho que o 1,5 também irá acontecer. E ainda agora, Mundial de Clubes, né, aquilo que a malta está aí a curtir. Inter Fluminense, Inter 1.70, empate 3.61, Fluminense 5.82.
mais do e-mail 1.36, gosto da odd do mais do e-mail 1.36, digo já daqui. Outra odd que eu gosto é do Inter a qualificar a 1.33, vejo valor na odd do Inter a 1.70, mas este Inter tem sido algo intermitente em termos exibicionais, mas acredito que agora na fase do mata-mata deu step up. Temos um Inter que no primeiro jogo contra o Monterrey, jogo um bocadinho ali preso, um bocadinho difícil do Inter entrar no ritmo. Temos um Inter contra um Ura Reds do Japão que teve a perder 1-0 ao intervalo, só virou o jogo mesmo no finalzinho, fez por merecer essa viragem de resultado, mas mesmo assim teve essa dificuldade. Contra o River Plate também uma primeira parte algo atribulada, que depois conseguiu levar de vencida assim na segunda parte. Portanto, entendo o valor do mercado nó do Inter a vencer a 1.70, percebo, mas um bocadinho este Fluminense, um bocadinho que eu disse sobre o Flamengo no vídeo de ontem, equipas brasileiras vão dar a vida por esta competição. Eles olham para esta competição como o ideal para provarem que são melhores que os europeus. Prefiro resguardar-me no Inter a 1.33, apesar de entender o valor do Inter a vencer a 1.70. Gosto mais do a 1.36. O Fluminense, quem viu este jogo aqui do Fluminense contra o Mamelodi, que ficou a zeros, o Fluminense podia muito bem ter sofrido. Do Mamelodi, uma equipa muito bem organizada por Miguel Cardoso, podia muito bem ter sofrido. Sofreu 2 golos do Ulsan, podia muito bem ter marcado ao Dortmund, por exemplo, e também ter sofrido. Mas o Fluminense tem alguns problemas defensivos. O Fluminense tenta-se valer muito da transição ofensiva e do que os jogadores conseguem fazer, sobretudo os jogadores dos corredores, áreas, e por norma o Kanobi, que tem jogado, acho que tem sido o jogador que tem jogado mais tempo, e vai-se valendo muito e do Cano, por exemplo, a segurar muito jogo na frente, tentar levar as transições a favor do Fluminense. O azar deles é que vai apanhar uma das melhores equipas em termos de organização defensiva, e uma equipa que também tem na transição ofensiva uma das suas principais armas. Gosto bastante do mais do meio 1.36, gosto do Inter a qualificar 1.33, vejo valor no Inter a vencer. Outra odd interessante, gols marcados em ambas as partes, está com uma odd de 1.90. Certo que Inter não tem sido propriamente a favor de gols marcados em ambas as partes, tem aqui um igual na primeira parte, teve aqui um 0, teve aqui um 0-0. O próprio Fluminense em 3 jogos, em apenas um deles teve os gols na primeira parte, daí esta odd ter levado uns tiques e está neste valor. Eu consigo ver valor nesta odd porque eu estou a ver um Inter a entrar forte no jogo. E a causar muitas dificuldades este Fluminense que ainda não teve, porque mesmo a equipa que defrontaram europeia, o Dortmund, tem deixado muito a desejar. Ritmo muito baixo, os jogadores ali quase a fazer um frete. Este Inter é um bocadinho diferente e tem aqui outro tipo de injeção com Chivu e com o plantel a querer mostrar que tem qualidade e que não é um plantel de perder tudo no fim, como aconteceu esta época no Inter, e o Chivu à procura da sua melhor capacidade para pôr este Inter a jogar futebol. Portanto, consigo ver valor nos gols marcados das partes. Terminando, de madrugada vamos ter o Manchester City contra o Al Hilal. Estamos a falar do Manchester City com um modo espetacular de 1.30, um empate 5.78, o Al Hilal 9.05. O City tem sido uma das alegres surpresas. Só uma parte, excelente jogo para trabalhar cantos na primeira parte entre o Inter e o Fluminense. Se for um jogo com tendencialmente como tem sido os jogos do Fluminense, em que o facto do Fluminense sair muito de transição e às vezes partir o jogo origina boas possibilidades de entrada até em live para cantos. Coisa curiosa em relação aos 3 jogos do Fluminense: nos 3 jogos do Fluminense, o Fluminense entrou muito bem nos 3 jogos que fez na fase de grupos e foi bom para isso trabalhar cantos a favor no Fluminense ou cantos no jogo. Fica essa à parte para o jogo do Inter. Voltando aqui ao City, desculpem, City 1.30, empate 5.78, Al Hilal 9.05. Vejo valor no Inter, no City a vencer 1.30. Acho que o City tem sido daquelas equipas europeias, como eu estava a dizer, que mais mostrou qualidade e que mais mostrou ao que vinha, e que mais mostrou que, apesar de estar ali num contexto de praia e de férias e de curtir a Flórida e afins, está a mostrar algumas coisas muito curiosas com Pep Guardiola, com os jogadores novos que estão a querer mostrar serviço. Gianni Reinders, Cherki, Nuri no corredor esquerdo, o próprio Marmouche a mostrar que vai dar trabalho a Erling Haaland. Certo que o Al Hilal, representando por exemplo este 11 que está aqui na máxima força, tem jogadores para criar problemas. Mais do meio está 1.12, mais do meio está 1.53. Acho que o over 2.5 acabará por surgir. Nos jogos do City, apenas no primeiro jogo no over 2.5, porque eles no segundo tempo literalmente tiraram um pé. Nos jogos do Al Hilal, ambas marcam no primeiro jogo no over 2.5. No segundo jogo houve um 0-0, um bocadinho mentiroso, e no over, obviamente, ambas marcam. E no último jogo houve o 2-0, o Al Hilal até acabou por confirmar. Aqui, over 0.5 HT a 1.22 também acho interessante.
Uma odd que eu gosto bastante será primeira parte mais 3.5 cantos a 1.46. Porquê? Um bocadinho pelo estilo de jogo do City. Uma equipa que anda muito tempo com bola, uma equipa que anda muito tempo perto das imediações do adversário, ali a mastigar e 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 empurrar o adversário para trás. O Al Hilal, tendo em conta que é treinado por Simone Inzaghi, que fez do Inter uma das melhores equipas no momento defensivo e na transição, acredito que esteja parte disso passa até em relação à estratégia para o jogo de amanhã e pode ser interessante trabalhar cantos esta odd em pré dos cantos favoritos ou cantos a favor do City na primeira parte. Se nós tivermos um City como tivemos contra um Inter Casablanca, como tivemos contra um Al-Ain ou até mesmo contra uma Juventus na primeira parte, em períodos muito longos de posse de bola, andar a jogar a bola aos 3 corredores, circular até à procura daquele buraquinho. E o Al Hilal não tem a qualidade defensiva, por exemplo, de outras equipas aqui presentes no Campeonato do Mundo. Portanto, poderá ser interessante, mas tem um treinador que sabe pôr uma equipa a defender muito bem. Portanto, poderá ser muito interessante trabalhar aqui cantos na primeira parte com este odd em pré de mais 3.5 cantos, HT 1.47. Amigos, estamos conversados. Vamos tentar agora fazer alguma coisa no Flamengo Bayern para recuperar o dia, pelo menos ficarmos no break-even. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, deixem um like, subscrevam, comentem, que é muito importante. Acreditem que o comentário pode-vos parecer algo inútil, mas o comentário melhora e muito o algoritmo do YouTube. Por isso é que eu vos digo para deixarem nos comentários quem é que vocês vai ganhar o Campeonato do Mundo de Clubes, para criar algum tipo de atenção para o algoritmo promover o vídeo de outra maneira. Se gostam deste tipo de conteúdo de análise, cenários e prognósticos de apostas esportivas, se gostam do que estamos aqui a fazer, se querem apoiar e subscrever alguma das casas com que nós trabalhamos, a nossa main sponsor, Bet7, Jofrig99, o código em minúsculas. Se quiserem ajudar uma nova casa que nos pediu ajuda para crescer no mercado, mybest.bet, também Jofrig99 em minúsculas. Toda a informação no Telegram, toda a informação também nas minhas redes sociais. Amigos, estamos conversados. Vemo-nos no próximo vídeo.